Bom dia, homens e mulheres de oração, escatologia bíblica, irmão da Xanda Mangabeira. Gostaria de deixar uma porção da palavra, uma parashat ou uma reflexão para que a gente possa entender a palavra de Papai do Céu. A reflexão está baseada no livro de Daniel, capítulo 9. Aliás, temos um estudo hoje, sobre Daniel, capítulo 9. Glória a Deus. Verso 1 e 2 diz o seguinte: no primeiro ano do rei de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor, o profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos contra ti, cometendo iniquidade, e procedemos perversamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Glória a Deus, aleluia, O livro de Daniel, capítulo 9, ele começa a entender a visão que ele teve no capítulo 8. E no capítulo 8 ele teve uma visão de dois animais, um bode e um carneiro, e que também era uma imagem do santuário, ou seja, era uma imagem do juízo, do juízo de Deus. E ele veio entender no capítulo 9 tanto a imagem do juízo como a profecia de Jeremias, que falava que Jerusalém ia passar por grandes tribulações, por grandes assolações. E ele percebeu que, através dos seus estudos, de muitas orações, que ele é um homem de oração, que esse período era o período de 70 anos. Você já ouviu falar nesse período de 70 anos? 70 anos de graça. Deus deu ao seu povo, aos judeus, um período de 70 anos para que eles se arrependessem, para que eles buscassem verdadeiramente. Porque até então, dos 70 anos para trás, o povo judeu, o povo de Jerusalém, era considerado o povo de Deus. Mas depois dos 70 anos, eles teriam que buscar a Deus como qualquer um de nós. Aquele que buscar a Deus, conhecer a verdade vai ser liberto. E Daniel, ele entendeu que a visão, ele se referia a 70 anos que Deus tinha dado para o seu povo. Esse período de 70 anos, ele foi até o ano 34 da era cristã. E o que foi que aconteceu no ano 34? O ano 34 aconteceu, terminou com o apedrejamento do primeiro mártir cristão, que foi o apóstolo, servo de Deus, chamado Estevão. Estevão foi apedrejado, e naquele dia, naquele acontecimento, culminou com os 70 anos de graça que o povo de judeu tinha, e eles não eram mais considerados como nação, ou como povo escolhido de Deus, mas como qualquer uma pessoa que tem que buscar Jesus, se converter dos seus pecados e ser batizado para poder ser salvo. Amém? Então, que Deus abençoe, e que entendamos que precisamos estudar, buscar a Deus, em oração, com o estudo da palavra, para que possamos entender as coisas que Ele tem nos revelado. Deus quer nos revelar tanta coisa. Depois, lá na frente, ainda no capítulo 9, o anjo Gabriel foi lá e ele explicou tintim por tintim para Daniel. E ele disse uma frase que disse: Daniel, tu és muito amado. Eu gostaria de dizer para cada um de vocês: você aí que está me ouvindo, você é muito amado. Amém? Que Deus te abençoe.